Olá, eu sou o professor Flávio Ferri, do Departamento de Computação, e neste período agora estou responsável pela disciplina de Banco de Dados. Nós vamos agora apresentar o nosso plano de trabalho e a nossa ementa para o cumprimento deste período. Muito bem. Então a disciplina de Banco de Dados, ela será apresentada por mim, professor Flávio Ferri, conduzida por mim também, que sou graduado aqui na casa, na turma de 98.2. Sou mestre em Banco de Dados pela UFPE, desde 2003, primeiro período, e trabalho como professor universitário desde o primeiro período do ano de 99, sendo que efetivo deste departamento aqui na universidade desde o primeiro período de 2003. Então nós temos aqui uma certa história para contar para vocês de experiência profissional nesta casa e também fora desta casa, né? E quanto a essa disciplina, nós temos alguns objetivos a cumprir com vocês, como promover o conhecimento da área, mostrar a importância de banco de dados no contexto do desenvolvimento e do suporte a aplicações, saber separar um banco de dados de um aplicativo pessoal de banco de dados, ou seja, aqueles aplicativos de banco de dados que fazem parte daqueles pacotes Office, seja pago, seja gratuito, seja o que for, eles não são exatamente um banco de dados. Eles são apenas digamos assim, uma coleção de dados que o usuário leigo é capaz de fazer. Porém, os conceitos fundamentais, os conceitos operacionais de banco de dados não são cumpridos naquele tipo de aplicativo, naquele tipo de aplicação. Para a pessoa poder criar uma base de dados, e vamos aprender a diferenciar também o que é banco, o que é base, nós vamos saber que aquele tipo de programa ele é muito bom para uma pessoa juntar dados sem precisar estudar muito. Mas nós estamos aqui para estudar, para descobrir, para entender esta nossa área. Então vamos cumprir, digamos assim, um roteiro para aprender a trabalhar com um banco de dados que possa ser considerado realmente um banco de dados. O que é que faz uma aplicação ser considerada realmente um banco de dados? Então, uma coisa que nós vamos ter como objetivo final dessa disciplina é saber diferenciar o que é banco e o que é base de dados. E eu já vou logo adiantando para vocês, existe uma controvérsia de autores que misturam esses conceitos. Mas a maioria hoje em dia concorda que banco é o software vazio. Você baixa da internet um SGBD gratuito ou então pago, pagando a devida licença e tal, instala na sua máquina. Você configura um banco de dados, tá vazio. Você pega e coloca dados dentro das tabelas, dentro das estruturas deste banco. Você faz o povoamento desse banco. Fazendo o povoamento, essa população de dados que você vai ter, vai compor o que nós chamamos de base de dados. Então, é a base de dados que é o ouro da empresa. Porque o banco eu baixo da internet, né? O banco, se for uma SQL gratuito, por exemplo, eu posso baixar da internet e instalar onde eu bem entender. Então, o banco de dados não tem muito valor assim, comercial, valor estratégico. Agora, a base, você imagina aí o que seria a base de dados do SIGA-A para a nossa universidade. É só a vida de todos nós que está lá. Professores, servidores, alunos, qualquer pessoa que tenha a ver com a nossa universidade está com a vida profissional, está com a vida acadêmica registrada lá no SIGA-A. Então, a base de dados do SIGA-A é muito mais valiosa do que o SGBD que a controla, né? Vocês devem concordar com isso. Então, é por isso que nós vamos estudar os aspectos operacionais que fazem um banco de dados trabalhar da maneira correta com esta base, de tal forma a preservá-la para que ela possa estar disponível para quem lhe é de direito no momento que essa pessoa precisar desses dados. Então, o banco de dados tem essa grande preocupação de ser executado. Temos uma ementa, que é a estratégia oficial da nossa disciplina a ser cumprida, né? Então, nós vamos abordar a evolução dos sistemas de banco de dados, vamos detalhar os componentes de um banco de dados, o projeto das funções, linguagem, mecanismo de consulta, gerenciamento de transação, é o que a gente chama comumente na área de aspectos operacionais, porque eles operacionalizam o banco de dados. Eles tornam esse banco possível de ser usado, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com esses conceitos, bem como também o conceito de independência de dados, que é importantíssimo, e vamos entender o porquê em breve, né? O que é que faz a independência de dados ser tão importante? Para trocar em miúdos, já para começar logo a sedimentar ideias nas nossas cabeças, vamos imaginar o seguinte:
Ah, eu instalei um SGBD aqui, versão 4.0, e coloquei nele minha base de dados. Foi descoberto um bug. Eita, agora perdi minha base, meu Deus. O que é que eu vou fazer? Vou instalar a versão 4.2, que corrige o bug da 4.0 do meu SGBD. Perdi meus dados? Perdi não, tá tudo lá. Por quê? Porque nós temos um conceito importantíssimo de banco de dados, que é a independência de dados. Pela independência de dados, você vai ter a garantia que seus dados estarão lá. Então, digamos assim, você comprou um cofre. Esse cofre se mostrou pouco seguro. Mas o ouro, o dinheiro, as joias que você guardou dentro desse cofre continuam valendo. Você apenas vai comprar outro cofre, o fabricante vai trocar esse cofre, porque a tranca do outro é melhor, por exemplo. E você vai pegar o conteúdo desse cofre antigo e colocar no cofre novo. É o que vai acontecer quando você trocar a versão, por exemplo, do seu banco de dados, porque apareceu um bug, por exemplo, né? Mas a gente vai detalhar melhor esse conceito no futuro próximo. Também vamos ter um momento que você vê que eu coloquei umas barrinhas verticais aí na ementa e diz assim, vai ter modelagem conceitual de dados. Aí a parte que o bicho não vai pegar. Porque o bicho não vai pegar porque a nossa disciplina é fácil de ser estudada. Você vai se sentir num ambiente agradável e de descontração trabalhando com a nossa disciplina. Então você vai ver que a parte de modelagem é a parte prática da nossa disciplina. É onde você vai dizer assim, ih rapaz, e se eu estiver numa empresa e precisar organizar aqui umas tabelas aqui para botar os dados dos caras aqui, o cliente, o vendedor, o gerente, o patrão, vamos organizar tudo isso, o serviço, o produto que a gente vende, legal, tal, beleza. Então a gente vai fazer a parte prática. Quando chegar nessa parte da ementa, da modelagem, do modelo de dados relacional, que é o dominante de mercado atualmente, e da álgebra relacional básica. Tá certo? Ah, professor, eu queria aprofundar a álgebra relacional, eu queria programar, eu queria ser o AIS da programação de banco de dados. Bom, nesse momento eu posso sugerir para você que na sequência dessa disciplina, você procure uma optativa chamada Banco de Dados Relacionais. Aí sim, lá vai ter detalhamento da álgebra relacional, vai ter algo mais avançado aqui no nosso curso. Ela está prevista na grade do nosso curso. Não sei se eu ofertaria essa disciplina em algum momento da sua vida acadêmica, ou algum colega meu amigo Luiz Cláudio, que é da área também, provavelmente chegue a ofertar essa disciplina em algum período desses agora. Mas vamos aqui adiante. Temos um plano de trabalho a cumprir. Nesse plano de trabalho, a gente mostrará para você os conceitos iniciais da nossa disciplina. Aquela história lá que eu falei, da independência de dados, as linguagens de manipulação de dados, as linguagens de criação e definição de dados. O que é que faz um banco de dados ser banco de dados? E não um aplicativo pessoal de banco de dados, como aqueles lá que eu falei, que nos pacotes Office dá só para brincar de banco de dados. Não dá para você operacionalizar um banco de dados, né? Então, nessa parte de conceitos iniciais, a gente pretende esclarecer um pouco disso para vocês. Isso aí vai levar algumas poucas aulas agora no início do nosso curso. E logo em seguida a gente vai tratar dos aspectos operacionais. O que é que faz o banco de dados ser realmente um sistema de gerenciamento de banco de dados? Observe que a partir deste momento agora a gente vai falar do digerenciamento. Ou seja, enquanto você vai ter aplicativos para brincar de BD, vamos ter agora que tratar nessa disciplina de SGBD. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, tá certo? Esse gerenciamento é porque ele vai trazer todos os aspectos operacionais para a responsabilidade dele. Ou seja, ele vai trazer aspectos como gerenciamento de transação, a gente vai descobrir o que é uma transação. Ele vai trazer o aspecto de backup dos dados, é importantíssimo para preservar os dados de forma permanente, digamos assim. Os aspectos de gerenciamento de concorrência, que é quando eu vou ter o usuário 1 e o usuário 2 querendo consultar o mesmo dado. Imagine que você quer comprar aquele celular que está em promoção, naquele site lá da internet e tal. Você está consultando as características dele, o preço, a maneira como ocorre o parcelamento dele. Vai que outro cliente no resto do Brasil está também tentando fazer isso agora, no mesmo momento que você. Imagine se o banco de dados não tivesse como controlar essas pessoas consultando. O dono da loja ia gostar disso? Nem um pouco. Porque ele teria lá 1000 celulares para vender e ia vender um de cada vez, um por dia. Imagina quantos dias ele ia demorar para vender esses 1000 celulares do estoque dele. E acontece que às vezes o cara tem 1000 celulares no estoque e vende em 10 minutos. Por quê? Porque o banco de dados dá conta. Dá conta de quê? Da concorrência.
Então você está concorrendo por aquele dado com outra pessoa que está concorrendo por aquele dado também. E o banco de dados atende cada um como se cada um fosse o que é, né? Um indivíduo separado do outro. Então, vamos estudar isso do nosso aspecto operacional. Dentre outros aspectos operacionais bem interessantes no nosso universo de banco de dados. Estudaremos nessa segunda fase da disciplina. E, finalmente, na nossa fase final, como eu falei, vem a parte prática. Então, a gente vai dizer assim, olha, daqueles conceitos que a gente viu lá no começo, daqueles exemplos de banco de dados que a gente viu durante a evolução, chegou nesse modelo bem aqui que ele pegou no mercado. Esse modelo deu certo, é o dominante, né? Então, mesmo hoje a programação tendo evoluído para além desse modelo, que a programação sempre anda em paralelo com o banco de dados, né? Então, a programação, hoje a linguagem de programação, ela já deu 2 passos adiante, 3 passos, quem sabe, além desse passo atual de banco de dados. O banco de dados já arranhou acompanhar a programação, mas não deu certo ainda, não ficou popular, não ficou dominante no mercado. O paradigma dominante mesmo, ele está se equivalendo àquela programação que tinha, sei lá, no final dos anos 70, início dos anos 80 aí na informática. Então, mas mesmo assim, hoje em dia ele é muito competente naquilo que faz. Então, nós hoje, até hoje, trabalhamos com o conceito relacional de banco de dados, com paradigma relacional. Então, esse paradigma diz o quê? Ele vai trabalhar baseado em teorias matemáticas, em teorias algébricas, teoria dos conjuntos, né? E tabelas, campos de tabelas. Essas tabelas são identificadas através de um campo principal, identificador, chamado chave. A gente vai estudar esses detalhes todos a respeito de nossas tabelas, de nossos bancos de dados, tá certo? Vamos aprender a fazer a modelagem desse banco de dados, que é criar o projeto dele que será executado para dar suporte à aplicação do usuário. E vamos aprender a manipular dados dentro desse banco de dados. A manipulação básica, é verdade, mas vamos aprender a manipular esses dados de tal forma que possamos, em breve, executar um projeto de engenharia de software. Tranquilamente, porque a parte do fundo do nosso projeto de engenharia de software vai ser o banco de dados que você aprendeu aqui nessa disciplina. Então veja que será possível você executar algo, um passo a mais na programação que você vem aprendendo desde o início do curso. Né? Se você aprendeu até agora a fazer Alô Mundo, laço for, laço não sei o que, agora o seu Alô Mundo, laço for vai ter um banco de dados atrás. Aí você vai dizer, opa, isso aí vai ter alguma aplicação numa pesquisa lá, vai ter uma aplicação numa automação comercial ali, né? E por aí vai. Então, nós temos esse plano de trabalho a cumprir nas próximas horas dessa disciplina, onde vocês serão avaliados à medida que a gente for evoluindo nesse plano. Como? A nossa carga horária nos faz ter 3 avaliações. E dessas 3 avaliações, a gente vai adaptar, é claro, para esse novo cenário de ensino assistido pelo computador. Então, a gente vai avaliar vocês. Nós temos aqui prova 1, prova 2, prova 3, porque eu estou aproveitando esse plano até mesmo do ensino presencial tradicional. Mas é claro que essas 3 avaliações serão adaptadas para essa nova realidade nossa, né? E também para esse contexto de período especial, corrido, com aulas mais intensivas. Então a gente vai, é claro, avaliar você dentro disso. Onde nosso plano envolve, naquela parte conceitual e naquela parte operacional, fazer provas de perguntas e respostas, ou trabalhos, resumos, sei lá, alguma coisa que eu possa avaliar você, o seu acompanhamento da disciplina. Já na última parte, a gente vai começar a pensar em desenvolver algum tipo de estudo de casos, tá certo? Normalmente eu cobro em sala de aula um projeto. No que é que o projeto difere do estudo de caso? É que o estudo de caso ele não precisa ser tão aprofundado quanto o projeto. Eu não vou querer cobrar de você uma implementação, eu não vou querer ver a tabela funcionando e tal, etc e tal. Mas eu vou querer que você tenha um entendimento de dizer assim, conversando com a pessoa que precisa do banco de dados, eu cheguei a modelar essas estruturas aqui. Cheguei a criar essas tabelas com esses comandos aqui. Isso aí eu vou chamar de um estudo de caso que você vai desenvolver nessa disciplina, certo? Então teremos a avaliação teórica e a avaliação prática. Aliás, pretendo fazer 2 teóricas para poder fazer uma prática. Mas desde já a gente já começa a amadurecer a ideia. Poxa, que tipo de ideia eu vou desenvolver no meu projeto de banco de dados? Será que eu vou criar um cadastro de coleção? Já que nós estamos em casa, né? Nós não temos muitas pessoas para entrevistar.
Será que eu vou desenvolver um projeto de coleção de gibi, coleção de, sei lá, action figure e por aí vai, né? Então você vai começar a pensar no que é que você vai desenvolver em termos de projeto de banco de dados, valendo a sua última avaliação nessa disciplina. E finalmente nós vamos mostrar agora para vocês as referências que nós vamos seguir. Nós temos aqui o livro dos barquinhos, que está aqui atrás da minha imagem, né? Que temos aí a versão da 5ª edição e da 6ª edição, as mais recentes. Os autores são Silber Schwarzkopf e César Chan. Esse livro ele é o livro base de banco de dados em qualquer lugar do mundo, tá certo? É um livro muito interessante de se ter na estante, porque ele serve para banco de dados, ele serve como consulta auxiliar de engenharia de software, ele serve para você estudar para um concurso, ele serve para você estudar para um pós-comp. Sempre tem umas questõezinhas desses livros por lá. Porém, nos aspectos operacionais, a gente vai estudar o aspecto operacional segurança de banco de dados, que até de certa forma é meio que decepcionante para alguns alunos, porque o pessoal pensa naqueles filmes de hacker que tem na televisão, aquela emoção toda, e quando vai estudar diz assim, vixe, é isso. Mas também não estou cortando o barato de ninguém, né? Vocês vão ver que é bem legal estudar a segurança de banco de dados, sim. Mas nesse caso a gente recomenda esse que está aqui embaixo, né? Que é o livro que trata um capítulo especificamente de segurança, que é o Elsmar Navati. Esse que tem a capa como se fosse um pedaço de madeira, sei lá, com um degradê do lado e tal. Então, esse livro aí do Elsmar Navati, que na edição mais antiga dele era um deserto que tinha na capa, e também a tradução é razoável. Sim, falar em tradução, eu vou já fazer um adendo a respeito disso. Esse livro ele é bem confiável nesse capítulo de segurança, até mesmo porque ele está explicitamente escrito em um capítulo à parte, né? Quanto aos livros dos barquinhos aqui, que eu estava falando para vocês, essas últimas edições, 5ª e 6ª, elas têm a tradução ok, bacana mesmo, pode estudar tranquilo. A 4ª edição, que é anterior a essa do barquinho, desse veleiro que está em maior destaque aí na tela, ela não teve versão em português, porque na época estava mudando de editora aqui no Brasil. E só tem em inglês. Então quem for o cara que gosta de inglês, que se garanta no inglês e consiga esse livro emprestado com alguém, consiga ele de segunda mão aí em algum site para adquirir, se for o caso de adquirir, não estou dizendo que precisa adquirir, né? Dá para estudar também em inglês de boa. Aliás, dá para estudar de boa em inglês em qualquer edição desse livro. Sendo que a 1ª e a 2ª edição, a 1ª edição tinha a capa completamente amarela, e a 2ª eu não estou bem lembrado como é que era a capa não. Mas se for 1ª edição ou 2ª edição, em português mesmo, não pegue para estudar. Porque a tradução foi feita toda errada. Tá certo? Foi feita a tradução, acho que pior do que se fosse hoje no Google Tradutor. Alguém pegou um dicionário, abriu e saiu traduzindo palavra por palavra, e a coisa ficou bastante sem sentido nesse livro dos barquinhos, nas primeiras edições dele. Se você tiver acesso à 3ª edição, que nós não temos a ilustração dela aqui e também saiu em português, procure ver se tem lá na capa 3ª edição revisada. Porque a partir da 3ª edição revisada foi que a tradução passou a ser corrigida nesse livro, segundo os conceitos mesmo de banco de dados, tudo direitinho, o texto é confiável, você compreende na mesma língua que eu falar aqui na aula, tá certo? Então, muito cuidado se for partir para a 1ª, 2ª, 3ª edição do livro dos barquinhos em português. Da 4ª edição, que só saiu em inglês em diante, pegue qualquer um de olhos fechados não, que você não vai conseguir ler, né? Pegue qualquer um de maneira bastante confiante, que você vai aprender os nossos conceitos de banco de dados de maneira mais aprofundada. E, além do mais, nossas aulas vão seguir esse esquema. Eu vou fazer esse vídeo sempre detalhando aí o slide, apresentando para vocês, e vou disponibilizar via SIGA o link deste vídeo, ou o vídeo da aula equivalente, né? O PDF com os slides para você acompanhar também a aula via PDF, quando quiser estudar o nosso material. E volta e meia a gente vai marcar aí um encontro no horário destinado à nossa aula para a gente tirar dúvidas, né? Além de eu estar disponível para você via e-mail. Você vai lá no SIGA, pode mandar um e-mail para mim, que é nossa ferramenta de conversa, nossa ferramenta de comunicação é o SIGA, né? Então, via SIGA, lá na Universidade Federal do Piauí, você entra em contato comigo, né, via mensagem, troca de mensagens e tal. Se eu precisar fazer um contato com vocês, com a turma toda, eu também mando via SIGA. Se eu precisar mandar um e-mail individual, eu também consigo mandar via SIGA. Material eu disponibilizo por lá, atividades eu disponibilizo por lá. E pretendo colocar aula a aula
gerada em vídeo e colocar o link lá para você acessar também. Já que eu entendo que lá no Siga não vai ter espaço para armazenar tanto vídeo e tal. Então eu vou procurar sempre colocar essas aulas no nosso canal do YouTube, ou algo equivalente, onde eu conseguir colocar. E deixarei o link a cada aula para você acessar e assistir a nossa conversa, o nosso detalhamento de cada slide. Certo? Então, dessa maneira, a gente combina a forma que vamos trabalhar nesta disciplina, ok?